Boa noite, pessoal. Muito bom, né? Tá aqui, primeira vez nesse prédio novo. Semana passada eu cheguei atrasado. Eu tinha voltado de viagem. E acho que tudo isso para nós é um alívio, né? Se vocês pararem para pensar o como que os últimos anos talvez foram difíceis, tanto para a nossa vida quanto para algumas coisas na igreja, aquele prédio nosso é uma luta já de 3 anos, né? A gente vai reformando, e aí vai gerando um sentimento, às vezes, no nosso coração, que fica assim, não, mas nós já gastamos tanto, vamos ficar aqui mais, né? E acho que tudo na vida da gente é desse jeito. A gente tem que ficar fazendo contas. E as nossas contas, às vezes, funcionam no prejuízo. Elas funcionam a respeito de quanto a gente gastou, de quanto algo custou, para tentar avaliar se algo vale ser continuado ou não. Nos primeiros anos dessa igreja, a nossa conta era se a gente ia continuar no ano seguinte. E de uns anos para cá, especificamente de uns 6, 7 anos, essa conversa não existe mais. Porque percebemos que o que Deus tem chamado a gente para viver é algo que não cabe em nenhum outro lugar. Não pela arrogância, não pela prepotência de a gente se achar melhor, de a gente se achar diferente, né, de um modo que a gente só nós possamos agradar a Deus, mas pela convicção de que o chamado que a gente tem recebido em simplicidade é algo que há uma carência imensa. Há uma carência de pessoas que precisem de irmãos como nós somos, para andar junto, para repartir as dores. Eu coloquei como tema, né, da pregação desse ano um tema complicado, que é o melhor ano de nossas vidas. Ano passado, quando a gente estava para terminar o ano, depois de tantas lutas, né, nós estávamos entre alguns amigos falando assim, nós vamos tatuar isso no braço. Nós vamos tatuar isso no corpo, dizendo assim, 2015, eu sobrevivi. O único que eu sei que fez foi o Daniel, que tatuou 2015, e Deus, quando olhou para essa tatuagem dele, deve ter pensado assim, sabe de nada, inocente, né? E este ano, com certeza, seria mais apropriado fazer a tal da tatuagem de 2016, que eu não fiz. Mas, irmãos, isso é o que a gente sente, isso é o que a gente percebe. A questão é que se o ano foi bom ou não, o nosso referencial tem que ser aquilo que é a vontade de Deus para nós, quando a gente se afasta um pouco dos problemas e tenta olhar para a nossa própria vida como Deus olha. Porque a minha percepção é de que parece que a vida é igual um videogame, cada ano as fases vão ficando mais difíceis. Mas, por outro lado, as vitórias também se tornam maiores. Eu não gosto de palestra motivacional, sabe? Uma vez eu peguei um livro do Augusto Cury para ler, e eu gosto muito da maneira dele de escrever, só que eu percebi que todo livro dele é igual, né? Se você gosta, não se ofenda. Mas a única coisa que me aborrecia nas observações dele não era quando ele falava de Deus. Quando ele fala de Deus, eu acho massa. Mas quando ele tenta me motivar, eu quero pular fora, porque ele dizia que quando eu era um espermatozoide lá no meu pai, eu fui um vencedor. Aí eu fico assim, cara, que droga, antes eu tivesse perdido, né? Antes eu não tivesse ganhado essa corrida. Só lá que eu sou o Michael Phelps, né? No resto das coisas eu nado e nada, né? As coisas não acontecem. E a palavra de Deus não é um guia apenas. A palavra de Deus não é um mapa. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. É salvação para nós. É o que deveria guiar a nossa maneira de ver a vida para que a gente pudesse discernir se, segundo ela, deu certo ou não deu. Então, o que você sente é irrelevante. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso, e a própria palavra diz isso. O que você vê é irrelevante. Porque as coisas visíveis foram criadas a partir das invisíveis. Então, o nosso desafio não é ver, é enxergar onde ninguém está vendo nada. É ver além. E a palavra toda vai falando sobre isso para nós, né? Que Deus não vê segundo a aparência, que Deus consegue ver o coração. E às vezes a gente fica muito bom nesse negócio, você começa a ver o coração dos outros, mas o seu mesmo, você não está permitindo que seja visto por Deus, ou que esteja sendo visto pelos irmãos. Hoje é sábado, né? Hoje é domingo. Anteontem eu estava fazendo umas correrias aí de carro. Eu prometi que eu ia lavar meu carro antes do fim do ano, ainda tem alguns dias, né? Eu estava descendo a Rondon Pacheco, parei naquele último semáforo no final da Rondon, antes de chegar ali na ponte do Praia Clube. E estava meio garoando, e havia um pedinte na rua. Esse pedinte, ele veio carro por carro, abordando cada um no vidro e pedindo alguma coisa, né?
E como a gente que usa carteira e anda de moto com bolso raso, já perdeu a carteira alguma vez, se tem uma coisa que eu não carrego é moeda. Se me derem moeda, eu vou jogar na mochila, eu vou jogar num cinzeiro, eu vou arrumar um lugar para guardar essas moedas, porque eu não quero carregar comigo. E o carro vira um depósito de moeda. Aquele console central lá, você vai jogando moeda, porque você pensa, uma hora eu vou ter que dar algum para o estacionamento, ou vai ter alguém me pedindo alguma coisa, eu já mando a mão ali, o que tiver eu dou para o cara, né? E veio então esse pedinte de carro em carro, só que na hora que chegou no meu carro, eu já com o dinheiro na mão, ele desviou. Ele mudou de fila e foi para outra fila. E eu fiquei intrigado com aquilo lá, porque eu falei assim, Deus, o que o Senhor está querendo falar comigo nisso aí? Porque às vezes a nossa arrogância é tentar entender o que Deus está querendo falar com ele, né? Mas se Deus quiser falar com ele, vai falar com ele. E às vezes a gente não está percebendo que esse cara está ensinando lição é para a gente. Então, Deus, o que o Senhor está querendo falar comigo? Quando eu tive Fusca, irmãos, isso era comum o tempo todo. Vinha os caras de carro em carro, a hora que chegava em mim, ele falava assim, e aí, doidão, beleza? E ia embora. Tipo assim, não, você é da mesma laia que a gente, né? Seu carro está caindo nos pedaços. Gente, meu carro pode estar sujo, mas cair nos pedaços não está, poxa. Então não tem sentido o cara ter me pulado. Isso me corrompeu ali por dentro, me corroeu por dentro, né? Me deixou assim intrigado. E para a gente tentar encontrar uma resposta do que é que Deus está querendo falar com a gente nessas situações, nós temos que ir na palavra de Deus, temos que ir na Bíblia. Infelizmente, alguns do nosso meio, às vezes, têm desprezado o poder das Escrituras para que a gente encontre sabedoria o suficiente para encarar a jornada da vida. Às vezes nós estamos mais interessados na experiência, no como que isso aqui pode fazer bem, me fazer sentir bem, do que propriamente no aprendizado, naquilo que vai promover uma transformação de entendimento para toda a vida. E, meus irmãos, não vá por esse caminho, não vá por esse caminho de desprezar o que a palavra diz. Se a gente faz aqueles planos de leitura, onde ficamos pressionando a galera para ler a Bíblia toda, eu já participei demais desse tipo de coisa, e eu sei o tanto que é um saco, o tanto que é difícil, o tanto que é complicado, você lê um negócio porque tem alguém te cobrando, alguém te pressionando. Nós precisamos uma coisa, pelo menos, inclinar nosso coração, começar a aprender, a valorizar a palavra de Deus como resposta para todas as angústias da vida. E se a gente não está entendendo isso, é porque nós estamos separando a nossa vida daquilo que é a vida de Deus em nós. Nós estamos querendo fazer de Deus algo que a gente usufrui apenas do que é conveniente. Isso, meus irmãos, não apenas é ruim para você, porque no último dia você vai ter que prestar contas ao próprio Deus do porquê que não se permitiu, né, ter a sua vida entrelaçada com a vida de Deus. Como pior, você necessariamente se tornará pedra de tropeço para muitas pessoas. Muita gente que podia estar tendo uma transformação de vida real, por ver o seu jeito de viver meia boca, vai dizer assim, então ser cristão é isso daí, e vai viver meia boca. E aí, meus irmãos, ai daquele que se torna pedra de tropeço para um desses pequenos, né? O próprio Jesus diz nos evangelhos que melhor seria que amarrasse uma pedra bem grande no pescoço e se jogasse no fundo do mar. Porque não se trata de salvar a sua vida, se trata de entender o que Deus está querendo fazer com nós, começando em mim, mas atravessando a minha vida e alcançando o nós. Então vamos para a palavra de Deus, não tem como fugir disso. Queremos uma resposta de Deus para saber se o nosso ano foi bom? Para saber se o nosso ano deu certo ou não? Precisamos de muita sabedoria. Sabedoria para olhar situações e julgar segundo aquilo que é o padrão de Deus, e não segundo as nossas percepções. Na Bíblia existe um conjunto de livros, chamado livros de sabedoria, né? Que são o livro de Jó, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Não sei se todo mundo tem consciência disso, mas a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica. E existe, inclusive, uma Bíblia vendida por aí, que é a Bíblia cronológica, como se os livros fossem ordenados na ordem que eles acontecem, e existe uma outra que é na ordem que eles foram escritos. Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia. Então está falando a respeito da vida de um homem que, embora ele pareça ser um cara muito joia, esse parâmetro de joia pode ser muito diferente do parâmetro que nós temos aqui hoje. Bom, também além do livro de Jó, tem Provérbios. Provérbios todo mundo, obviamente, deve conhecer alguma coisa, porque vira aquele tanto de citação de Facebook, né, eventualmente. E Eclesiastes, que são essas lamentações da vida.
Será que a nossa vida passa pelo crivo de Provérbios, de Eclesiastes e da história de Jó? Será que ao tentar discernir o que é a sabedoria de Deus nas Escrituras, nós vamos conseguir olhar para a nossa vida e perceber que nós estamos vivendo de maneira coerente? Provérbios nos ensina como que Deus é sábio e justo, e diz que cada um vai receber da parte de Deus o que for conveniente e justo. Essa parte, geralmente, costuma nos agradar. Por quê? Porque, olhando externamente para nós mesmos, a gente sempre se vê melhor do que está. Por exemplo, você acha que eu me acho gordo? Eu só me acho gordo quando você me chama de gordo ou quando eu passo na frente do espelho. Porque o espelho não mente, a não ser que ele seja um espelho distorcido, né? Mas ele não mente. Então, na minha concepção, eu não estou tão gordo quanto vocês acham que eu estou. Por isso que quando eu vou pôr uma foto no Facebook, eu quero colocar a melhor foto, segundo o meu padrão de entendimento. Você diz assim, não, mas você está querendo enganar os outros, botando uma foto em que você parece mais magro? Não, é porque eu me acho mais magro mesmo. E você se acha mais alto, você se acha mais justo, você se acha mais carinhoso, mais amoroso, mais misericordioso. E não é. Quando eu vou tentar passar nos vão, assim, sabe, o cara abre o portão eletrônico só um tanto, assim, e aí eu penso assim, ali eu passo. E que constrangimento em estar lá ali, irmãos. Vocês não fazem ideia. Que constrangimento. Outro dia eu fui pegar um ônibus, a gente começa a andar de carro, esquece como é que é andar de ônibus, né? A hora que eu fui passar na catraca, eu pensei assim, não, eu devo estar de mochila, né? Olha só como a gente terceiriza a responsabilidade. Depois eu falei assim, não, a catraca deve ter diminuído. Porque no meu tempo eu passava na catraca fácil, é lógico, eu pesava 70 quilos. Todos nós, então, precisamos aprender a discernir o que é a justiça de Deus segundo a sua palavra. Provérbios vai trazer muito disso para nós. Provérbios diz, por exemplo, que se você empresta algo para o seu irmão e o seu irmão não devolver, é melhor salvar o irmão do que perder. É melhor perder o bem do que perder o irmão. E mais, diz assim Provérbios, texto atual, né, todo mundo colando aí no Facebook, dizendo, quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Ai, tá vendo, ó, esses políticos corruptos, né, fora todo mundo. Beleza, irmãos. A pergunta é, quem são os justos? Que se engrandecem para que o povo se alegre. Outro texto, Provérbios 30, 26. Os coelhos são um povo débil, contudo tem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei, contudo todos saem e em bando se repartem. A aranha se pendura com as mãos e ela está no palácio dos reis. Então você começa a ver ali Salomão falando sobre essa sabedoria que vem do alto, você se deslumbra. Você fala assim, rapaz, eu estou errado demais na minha vida. Eu estou aqui trabalhando para ter um palácio e Deus está dizendo que a aranha que trabalha com a mão dela, ela não tem uma empresa, ela não tem um grande negócio, ela não tem os recursos, ela só tem o trabalho da mão dela, ela também mora no palácio. Então nós estamos aplicando a nossa vida para quê? Provérbios 30, 20. O caminho da mulher adúltera é assim, ela come, depois limpa a sua boca e diz, não fiz nada de mal. E como todos nós somos desse jeito, como todos nós quando pecamos, no final a gente limpa a boca, mesmo que o sangue do outro esteja escorrendo, e a gente diz assim, não, o importante é eu ser feliz. Eu não podia mais continuar desse jeito. Então somos todos hipócritas, somos todos duros de coração. E essa sabedoria do alto de Provérbios tem que trazer para nós um alto padrão, um padrão segundo de Deus. Aí depois vem Eclesiastes. Eclesiastes trata da percepção de Salomão quanto às coisas que, embora seja claro na justiça de Deus, né, ainda assim parece injusto e acontece. Salomão conclui que a vida é imprevisível e difícil de compreender. Isso porque a própria Escritura diz que dentre os homens não houve nenhum mais rico e mais sábio do que ele, a ponto de que os reis do mundo todo vinham para ouvir a sabedoria de Salomão. Salomão entra em crise.
porque ele dedica o seu coração a possuir e experimentar tudo que tem de bom nessa vida. Você fala assim, relacionamentos, ele teve só 700 esposas e 300 concubinas. Coitado, né? 1000 sogras, somar tudo, né? Cavalos, mais do que todo mundo. Palácios, mais do que todo mundo. Dinheiro, mais do que todo mundo. E a conclusão dele é, o resumo, meus irmãos, de tudo isso aqui é, teme a Deus. Teme a Deus, porque todo o resto é vaidade. E num ponto de desespero, o mesmo homem, gente, que escreveu Eclesiastes é o que escreveu Provérbios, falando dessa sabedoria espetacular. Ele diz assim, Eclesiastes 9, verso 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras, e em todo tempo sejam alvas as suas roupas, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da sua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da sua vaidade, porque essa é a tua porção da vida, e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Parece que os livros são até contraditórios entre si, embora tenham sido escritos pelo mesmo autor. Em um, ele eleva o padrão de conhecimento acerca da justiça de Deus lá em cima. E no outro, ele fala sobre o desespero de tentar viver sabendo aquilo tudo e não conseguir. Por quê? Porque Deus faz a chuva cair sobre justos e injustos. E Ele faz as desgraças caírem sobre justos e injustos. E como a gente fica indignado com isso daí? E a nossa indignação é uma indignação equivocada, porque a gente não está preocupado com a vontade de Deus ou com a justiça de Deus de fato. Nós estamos preocupados se o negócio está afetando a nossa vida, porque a gente se acha melhor do que realmente é. Toda vez que você vê um igual sofrendo, isso dói no seu coração, porque você pensa, podia ser eu. Aliás, esse é o apelo de muita gente fazendo campanha contra a violência, contra um tanto de coisa. E se fosse o seu filho? Ó, irmãos, amar o filho é óbvio. Não precisa ser cristão para isso. Então essa campanha já está trabalhando na dureza do nosso coração. E se fosse meu filho, não. Eu tenho que amar o filho dos outros, o meu é fácil. Eu tenho que fazer força para amar os inimigos. Os amigos é fácil, até os ímpios amam seus amigos. Até o perdido ama o seu amigo, isso é óbvio. Então onde a gente equilibra isso aqui? Essa sabedoria do alto com esse desespero da vida. E o livro de Jó, embora ele é anterior ali, né? Ele conta para nós uma história onde existe a crise da existência e também existe o deslumbre do conhecimento, o deslumbre de experimentar de um conhecimento que antes ele não tinha. Jó é um homem que teve um ano muito difícil. Jó é um homem que faz talvez o nosso 2016 aí ficar bem suave, né? E Jó, o que é engraçado no livro, né? Quando ele está lá, um homem que a própria Escritura, o próprio Deus falou a respeito dele, disse que ele era um homem íntegro, um homem de coração reto, um homem que oferecia sacrifícios para Deus naquele tempo, para que caso algum dos filhos dele viesse a pecar, ele não está nem dizendo que pecou, ele está dizendo que ele fazia era preventivo. Deus, já estou oferecendo sacrifício, porque se porventura um filho meu pecar, o Senhor desconsidere, que ele é menino e não sabe o que está fazendo. Olha o coração desse homem, olha o posicionamento dele diante da vida. Aí está lá o céu, Deus lá, dando ordens a todo mundo como tem que dar mesmo. Quem passa lá? O Satanás. E não sou eu que estou dizendo, não, é o texto que está dizendo. Se você quiser saber, lê o livro de Jó lá inteiro. E quando Satanás passa na presença de Deus, o que Deus faz? Chama a atenção de Satanás para Jó. Gente, ele ia ter o melhor ano da vida dele. Ele tinha muitos filhos, ele tinha muito gado, ele era o homem mais rico na sua geração. E de coração íntegro. Aí Deus fala, gente, fala assim, você já viu o meu servo Jó? E o que Satanás fala? Satanás fala assim, assim até eu. Tira os filhos dele, tira a riqueza dele, tira a saúde dele,
E aí vamos ver se ele é realmente fiel. Satanás, meus irmãos, é o ser celestial mais competente que acho que existe na eternidade, assim, no universo. Já teve aquela crise de pensar assim, por que Satanás não se arrepende? Por que a gente tem a possibilidade da salvação e Satanás não? Vou te falar por quê. Porque Satanás é competente. Ele tem uma vocação a seguir, ele não se desvia dela. E a vocação dele é cobiçar o lugar de Cristo. É cobiçar o trono de Deus. Então, nem havendo possibilidade de salvação para ele, ele não quer. Porque aquilo que ele entende que ele existe para fazer, ele vai fazer até o final. Mesmo ele tendo a liberdade para mudar, ele não quer mudar. E assim ele vai até o final. E aí Deus mostra a vida de Jó para o único cara que ele não devia apontar Jó. Só que Deus sabe mais. Deus conhece mais. Quem é Satanás diante de Deus? Quem é Jó diante de Deus? O que é o universo diante de Deus? Então Deus fala, vai lá, tira tudo dele então. Só não toca na sua vida. E que ano difícil esse homem teve. Pois ele perdeu tudo. A única coisa que ele não perdeu foi a mulher. Infelizmente. Porque o que aquela mulher falou para ele naquela circunstância, em que ele estava raspando as feridas com um caco de telha, talvez se fosse nos nossos dias a gente diria assim, não, sai fora dessa mulher. Essa mulher é do diabo para você. Pois Deus tira tudo, mas a mulher não tira. E a mulher ainda fala, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó permanece firme, mesmo ela dizendo para ele fazer o contrário. O que acontece? Durante 37 capítulos, há um debate entre Jó e os seus amigos. Amigos que quando vê que você está bem, não estão lá para chorar as dores da vida com você. Mas que quando vê que você está mal, parece que vem com a pá para ajudar a cavar a cova para ver se coloca mais fundo do que você já estava. É literalmente o amigo da onça. É literalmente aquele que ao invés de te empurrar para frente, só te empurra se tiver um abismo na frente. E o que esses amigos falavam? Falavam assim, não, Jó, sabe por que você está nessa situação? Porque você pecou. Deus é justo. Você acha que Deus vai deixar alguém que é íntegro ficar nessa situação? Eclesiastes fala que sim. Não, Jó, tem alguma coisa errada no seu coração. E Jó defendendo. E defendendo com propriedade, dizendo assim, não, Deus conhece o meu coração. Deus sabe das minhas obras. Deus sabe que eu não fiz nada para merecer isso daqui. Aí 37 capítulos, eles ficam lá brigando. Até que no capítulo 38, Deus aparece para Jó. E quando Deus aparece para ele, ele faz uma pergunta muito simples. Ele fala assim, onde você estava quando eu criei o universo? Você sabe quais são as dimensões do universo? Você pode puxar uma linha, uma trena para tentar medir? Deixa eu te levar até os seres microscópicos. Imagina a viagem que esse cara teve, né? Vamos lá. Vamos no núcleo de uma célula, de um átomo. Você está vendo isso daqui? Eu criei. Onde você estava? Agora vamos para o super, né? Sai do micro e vamos para o universo. E Deus começa a mostrar as galáxias e começa a mostrar tudo e fala assim, onde você estava? Olha as estrelas, olha os sistemas solares, olha tudo. Onde você estava? Por acaso os seus dias são tão longos que você me viu criando isso tudo? E aí Jó se joga aos pés de Deus mais uma vez, porque ele era um homem quebrantado, meus irmãos. E reconhece que ele não pode questionar tudo aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Por mais que isso seja agradável ou não. Porque quem é você, criatura miserável, para questionar situações diante de Deus? Onde você estava quando Ele criou o plano eterno, e o plano eterno dele é bom, é justo, ainda que a gente passe por dores, ainda que a gente sofra na nossa carne, ainda que a gente chegue ao ponto de quase arrancar os cabelos, meus irmãos, Deus já proveu o alívio para todas as dores. Deus já proveu tudo que Ele tinha que prover. E nós às vezes não estamos entendendo isso porque nós estamos olhando a vida pela maneira errada.
Nós estamos olhando, buscando o resultado que nos convém, e não o resultado que convém para Deus. Ou você acha mesmo que o próprio diabo é um acidente na história? E não alguma coisa que é útil? Porque nesse caso aqui de Jó, Satanás foi útil. A frase de Jó no final é assim: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então me perdoa mais uma vez, porque eu vou te louvar mais uma vez. Se eu já te louvava quando eu não te conhecia, agora que eu te conheço, então eu vou te louvar mais. E Deus vai lá e muda a sorte de Jó e dá para ele depois o melhor ano da vida dele. Tudo que ele tinha, ele recebeu em dobro, quer seja em filhos, quer seja em dinheiro, quer seja em bens. Só que sabe o que é engraçado do coração de Jó diante daquela situação? É que ele não mais se alegrava porque Deus lhe deu boa sorte. Ele se alegrava porque Deus permitiu que ele conhecesse os seus desígnios. E então agora, ainda que viesse mais desgraça, ainda que viesse mais luta, houvesse mais perdas, Jó saberia que o dever dele é louvar o Senhor. E agradecer ao Senhor, porque a gente não merece coisa nenhuma senão o inferno. A cultura, meus irmãos, dos nossos dias, o tempo todo está falando sobre ser feliz, sobre lutar para tentar garantir sua própria satisfação, seu próprio interesse. Eu estava assistindo Game of Thrones, né, esses tempos atrás, e um ponto ali interessante, para quem não acompanha o seriado, que tem a menina lá que chama Arya Stark, que é uma menininha coadjuvante, uma menininha magrelinha, que não se enquadra no sistema, e quem assiste esse seriado sabe assim, todo mundo vai morrer. Game of Thrones você não pode gostar de ninguém que morre, os personagens tudo morrem. Aí apareceu a menininha lá, toda coitadinha, mirradinha, eu falei assim, vai morrer. E o pai dela fala para todo mundo que pôs ela numa aula de dança e coloca ela para fazer aula de espada. O professor dela chama Syrio Forel e é considerado o maior espadachim da sua geração. E essa menina, quando vê que esse cara luta de uma maneira tão corajosa, como se a vida dele tivesse ali, ela começa então a vacilar diante da situação, diante da adversidade da luta, da adversidade onde ele tirava literalmente um coelho da cartola e conseguia virar a luta, mesmo que ele tivesse sem espada. Toda a luta dele legal, ele põe a espada no chão, enquanto que o outro está muito armado, e termina com ele botando a espada na cara da pessoa. Então esse cara é um mestre mesmo, né? E essa menina, ela faz às vezes igualzinho a gente faz. Ela mistifica a vida para justificar o porquê que ela não encara o problema de frente. E ela diz assim, mas o que os deuses vão achar? Mas os deuses não sei o que lá. E nós estamos vivendo uma época assim, do sincretismo, gente, nós estamos partindo até para horóscopo. Horóscopo, meus irmãos, é igual a previsão do tempo. Acerta por probabilidade. Só que erra, a previsão hoje era chuva o dia inteiro. E ontem também. E choveu quase nada. O que esse mestre espadachim fala para a menina? Ele fala assim, existe um só Deus. Mandou bem, né? E o seu nome é morte. E a única coisa que nós dizemos para a morte é, hoje não. Quando eu assisti esse episódio, eu falei assim, caramba, como pode alguém estar tão perto da verdade, mas bater na trave, né? Porque morte, meus irmãos, não é o nome do nosso Deus. Morte é a nossa condenação. O nosso Deus é vida, e vida abundante. Agora, se a gente conseguir adaptar essa frase àquilo que é necessário à nossa vida, eu quero saber se diante da vida, nós estamos olhando para ela e dizendo assim, hoje sim. Não é o positivismo, não é o segredo, é a realidade de quem entende que a vida está na palavra, que a vida está na pessoa de Jesus Cristo, que a vida está em Deus. Então você tem que olhar para os problemas e dizer, vem em mim. Porque eu morro tentando, mas eu não vou parar, eu não vou retroceder naquilo que o Senhor quer de mim. E o que o Senhor quer de nós, meus irmãos? Tiago, capítulo 4, verso 12 e 13. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, os vossos deleites, no que os vossos membros guerreiam?
Olha que loucura. Tiago está dizendo que a nossa luta não é nem um contra os outros, é contra nós mesmos, é contra as nossas vontades. Eu pego a minha vontade e coloco ela em cima de você. Já não basta eu colocar ela em cima da vontade de Deus, mas nós matamos uns aos outros por causa dos nossos desejos. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Até mesmo quando a gente se coloca diante desse Deus, reconhece que Deus é todo-poderoso, que Ele tem a solução para todo problema, nós ainda assim não vamos receber nada da parte de Deus se a gente não souber pedir. Porque se a gente pede segundo a nossa cobiça, Deus não vai ouvir a nossa oração. E por isso nós projetamos a nossa expectativa num ano melhor. A gente jura que quando mudar o último dígito do calendário de 6 para 7, vai ser tudo 0 bala. Sabe aquela dieta que você vai começar dia 1º de janeiro? Não vai funcionar. Porque não funcionou a do 1º de janeiro desse ano, nem do ano passado, nem do outro. Ou a gente começa a mudar a nossa vida, meus irmãos, segundo aquilo que a palavra de Deus está dizendo para nós agora, ou então não há esperança. Ou o Espírito Santo faz morada em nós agora, e a gente se posiciona diante da vida agora, ou nada vai mudar nunca. Dinheiro vem e vai. Os bens vêm e vão. Carro, moto, bicicleta, empresa, tudo isso vem e vai, meus irmãos. Agora, como que nós estamos contabilizando prosperidade? De acordo com aquilo que a gente juntou ou segundo aquilo que a gente gastou? Olha que coisa interessante. Eu acho que esse ano eu nunca me ferrei tanto com tantas situações que envolveu dinheiro. E se eu for somar o tanto que eu me lasquei, você vai falar assim, velho, esse cara é um coitado. E muitos de nós aqui. Uns mais coitados que os outros. Mas, meus irmãos, e se a gente somar o quanto a gente ganhou? Se eu somar quantas lutas eu enfrentei, é uma coisa. Mas e se eu somar quantas lutas eu sobrevivi? Quantas lutas, apesar de tudo, eu estou aqui? Quantas lutas passaram? Eu nunca paguei tanta conta como esse ano. Eu nunca sofri tantas dores no corpo e na alma, internas e externas. Dores com os meus irmãos, dores com as pessoas da igreja e com gente de fora que Deus tem levado a gente para acompanhar. Nunca sofri tanto, mas nunca também achei que sobreviveria a tantas lutas de pé, sobreviveria a tantas dificuldades sem que eu me curvasse diante dos problemas. E sabe o que possibilitou isso daí? A palavra de Deus, quando diz para nós que nós temos que ficar juntos, que nós temos que cuidar uns dos outros. O milagre de Deus não foi o céu abrir e vir aquele raio de Zeus que fez tudo uma mágica e acabou o problema. Mas foi os irmãos catando pelos braços, puxando pela bermuda e falando assim, não para, vamos mais um pouco, vamos mais um pouco, vamos mais um pouco. A minha crise, meus irmãos, é o porquê que nós estamos lamentando o ano e por que nós estamos, às vezes, a ponto de desistir. Por que nós queremos desistir? Nós erramos o carro? Nós estamos aqui mendigando a vida e nós batemos no vidro do carro errado? Se foi isso, será que há conhecimento da nossa parte para entender que nós julgamos pela aparência, a gente apostou em alguma coisa que tinha aparência de dar certo, mas que isso não é necessariamente aquilo que Deus tinha para nós? Nós buscamos o milagre onde? Se a gente não buscou, e se a gente não encontrou quando buscou, a culpa é de quem? Que nesses dias, meus irmãos, a gente não seja como o cara lá que desviou de mim na hora que estava no semáforo. Porque o que eu acho que Deus mais falou ali naquela situação foi de que eu sou aquele cara que estava pedindo dinheiro. O problema dele não era dinheiro. O dinheiro dele estava na minha mão. O problema dele é errar o carro. O problema dele é não ir em todos os carros.
O problema dele é não ter esperança de que no próximo vai dar certo. O problema dele é de achar que o carro feio não tem nada para oferecer. De que o carro sujo não tem nada que seja agradável para resolver o meu problema. Então que Deus nos cure disso daí. Para que a gente aprenda a buscar as coisas naquilo, às vezes, que não é o mais formoso, que não é o mais agradável. Porque aquilo que Deus tinha que ter feito por nós, Ele já fez. Agora eu quero saber se nós estamos encarando isso daí e agarrando uns nos outros, meus irmãos, e ficando pronto para enfrentar tudo que nós vamos viver daqui para frente. Eu já nem quero botar um 2016 eu sobrevivi. Eu quero sobreviver ao 2017, e 18, e 19, se Deus assim conceder. O que eu quero é que os anos passem e a gente não perca nenhum daqueles que Deus ensinou a gente a amar. Dos amigos, dos irmãos, dos meus filhos e dos de vocês. E se 2017, meus irmãos, for pior do que esse ano, for mais difícil, for mais luta, eu estou pronto. Não sei como, mas eu não vou afinar, não. Eu não vou afinar porque homens e mulheres de Deus aqui não permitiram que eu vacilasse na hora que era o meu joelho que estava faltando força. Então, se há cura para nós, a cura está nessa vida comunitária. Está naquilo que nós temos que fazer como igreja. Nos relacionamentos que nós costuramos. Aí, meus irmãos, vamos até o fim. Nem que o nosso fim seja cruz, nem que o nosso fim seja ser queimado numa fogueira, onde nos apertam para negar Cristo, como aconteceu com praticamente todos os apóstolos. Só que isso só vai ser uma realidade se no nosso coração houver a ousadia de dizer: Senhor, eu quero te louvar mais um ano. Eu quero te louvar por tudo que o Senhor fez de bom. Irmãos, a prosperidade de Deus já nos alcançou demais. Nós ganhamos amigos e isso não tem preço. Nós ganhamos gente que frequenta a nossa casa e isso não tem preço. Tudo o resto vem e vai. Mas essa prosperidade que Deus tem nos dado, com certeza é para toda a eternidade. E como a gente tem falado, no desafio de estar num novo prédio e de sonhar com coisas novas, que a gente pare de ter uma vida medíocre, achando que Deus está querendo resolver só o nosso problema. Nós estamos aqui para viver o nós e não o eu. Para viver o eu, fica na sua casa, cuida dos seus problemas. O nós é diferente. O nós é a gente olhar e falar assim: eu quero me importar mais. Eu quero gastar mais. Quanto vai custar esse negócio? Porque tem gente que acha que o nosso sonho era ter um prédio legal. Que o nosso sonho era sair daquele prédio todo zoado e vir um prédio todo branquinho igual esse daqui. Não, meus irmãos. O nosso sonho é dar uso para isso aqui. O nosso sonho é para que a gente olhe para o aluguel, que nem é tão mais caro do que era lá, é pouca coisa, e a gente possa dizer assim: está barato demais. Porque o que nós fazemos aqui juntos glorifica a Deus de uma forma nessa comunidade. E agora nós temos uma comunidade para abençoar. Agora nós temos vizinhos. Agora nós temos uma feira domingo de manhã aqui. O desafio ficou muito maior. Então ou a gente encara esse negócio, ou então vamos cuidar da nossa vida, para que a gente não se torne pedra de tropeço uns para os outros. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós pedimos perdão por todas as vezes que olhamos para esse ano e às vezes lamentamos coisas ao invés de louvar o Senhor pela vida. Ao invés de louvar o Senhor pelas vitórias, mesmo que às vezes elas não tenham sido as mais agradáveis. Vencendo ou perdendo, Pai, o Senhor nos sustentou até aqui. Mesmo que a gente tenha saído todo mutilado, mesmo que a gente tenha saído todo cheio de feridas, a nossa vida ainda tem sido preservada por seu amor, Pai, porque nós não merecíamos a sua misericórdia. Nós merecíamos a destruição mesmo. Agora, se o Senhor tem tido esse cuidado com cada um de nós, que haja no nosso coração gratidão, assim como foi gerado no coração de Jó, de que não são as circunstâncias que ditam o nosso posicionamento diante da vida, mas é a consciência de que o Senhor é bom, o Senhor é justo, e que ainda que seja no final, o Senhor vai fazer a justiça verdadeira valer. E quanto a nós, que a gente não venha fugir da responsabilidade, porque fomos chamados não apenas para usufruir daquilo que o Senhor tem colocado de bom na nossa jornada, mas principalmente para se sacrificar pela causa daqueles que sofrem, pela causa daqueles que ainda não te conhecem. Liberta-nos, Senhor Deus, das prisões do nosso egoísmo, e que nesse Natal e Ano Novo, cada um aqui possa passar
com a sua família ou com seus amigos, realmente se alegrando, realmente glorificando o Senhor, pelo privilégio de estar junto. Obrigado, Senhor Deus, pelo Natal que nós vamos aí cada um celebrar com a sua família, e que vai ser com certeza o Natal mais magro da última década. Obrigado, Senhor Deus, porque talvez nesse ano a nossa alegria não vai estar nos presentes, mas vai estar na companhia uns dos outros. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, e que a gente possa virar o ano daqui 2 semanas também, sabendo que a nossa alegria está no Senhor, e não na mudança do calendário. E que o nosso posicionamento a partir de hoje vai ecoar em todo o ano de 2017, 2018 e por toda a nossa vida até a eternidade. Porque o Senhor já fez tudo aquilo que precisava ser feito em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.